Boa tarde, pessoal. Hoje é domingo, dia 31 de janeiro de 2021. Nós vamos começar a fazer uma série, né, de alguns bate-papos assim, né, em cima de alguns temas, né, que foram sugeridos, né, pelos nossos amigos. E a Luciana fez lá no grupo que nós criamos, Gnose Mandálica do Telegram, né, uma enquete assim para nós escolhermos alguns assuntos aqui que sejam de interesse. E nós vamos na sequência fazendo aí uma amarração dos temas, né? Porque como tudo na existência, tudo está relacionado. Então, nós escolhemos aí para começar, um assunto foi proposto, né, pelo nosso amigo lá, o Leonardo de Miranda, lá do Rio de Janeiro, que é o seguinte: como expandir a consciência em ficar em um nível superior? Que eu acho que é um assunto assim interessante. Em primeiro lugar, para a gente falar, né, em expandir a consciência, nós temos que ter uma referência de uma escala, né, expandir com relação ao quê? Né? O que é um estado de consciência comum, um estado de consciência, né, inferior degenerado. Nós temos que falar também de patologias, né, em cada um dos níveis, ou seja, em última análise, nós temos que definir, mesmo que como se fosse um paradigma, né, uma proposta, um espectro de vários níveis, né, de consciência, como eles são relacionados e como se desenvolvem, e ao mesmo tempo, né, como cada um desses níveis aqui tem uma expressão saudável, natural, e também uma expressão patológica. Para aqueles que não conhecem, uma introdução genérica excelente sobre esse assunto é o livro, né, Psicologia Integral, escrito pelo Ken Wilber. Existe uma edição em português, não é muito fácil de encontrar, mas é precioso. E no final desse livro existem dezenas de mapas, né, comparando várias escalas, né, de desenvolvimento consciencial, né, também tem uma correlação, né, cognitiva, epistêmica e também comportamental, derivada de várias tradições, né, assim, tradições, né, seculares, né, de tradições meditativas, espirituais, né, linhas de yoga, de Kabbalah, até escolas modernas de psicologia, né? Então, só pela segunda parte desse livro aí eu já recomendo, realmente é muito precioso. E a primeira parte ele faz uma abordagem dando elementos para definir, né, o que é o eu, o sistema do self, né, e como ele se desenvolve, né, assim, nas diversas escalas, né, de uma forma natural, e também os aspectos, né, que são patológicos em cada um dos níveis. Eu vou tentar mostrar aqui um outro mapa, né, que não está, né, nesse material, né, Psicologia Integral do Ken Wilber, mas que eu usei. Eu tenho uma certa experiência por ter feito treinos de clarificação de consciência dessa escola do Oscar Ichazo, que são escalas e níveis de consciência. Aqui nesse mapa, proposto ele na verdade está incompleto, né? Eu acabei não pintando aqui todos os níveis. Mas nós temos 4 grandes escalas, né, aqui de consciência. Então, vamos falar, 99% da humanidade, ela se encontra, né, estacionada a um desses níveis aqui, que é um nível de escala de consciência subjetiva, né, o adormecimento consciencial, ou escala, né, neurótica. Né? E esse nível inferior aqui é a escala psicótica, né, onde nós temos, né, um colapso, né, do sistema do self. Não existe nem a possibilidade, né, de ter um convívio social. É necessária uma intervenção psiquiátrica, né, para que a pessoa possa se conservar. Né? Então, aqui nós temos diversas psicoses, esquizofrenias, né, paranoias. É um nível de consciência colapsado. Né? Então, nesse nível, praticamente a pessoa não tem como conviver, né, nem consigo mesma. Ela pode, né, se suicidar, né, fazer alguma loucura, né, prejudicar os outros. Precisa internação. E aqui nós temos, né, o nível que nós vamos explorar um pouco mais aqui, o estado de consciência, a escala de consciência subjetiva. E então aqui, já aproveitando aquilo que Leonardo, né, comentou com relação ao estado de consciência expandida, nós temos aqui essa escala superior aqui, que é a escala de autoobservação ou de autorrealização, ou despertar, né, da testemunha silenciosa. A consciência desperta para si mesma. Aqui nós temos 9 subníveis da escala aqui neurótica subjetiva. Nós temos aqui 9 subníveis aqui da escala de autoobservação. E nós temos uma outra escala aqui, uma escala transcendente de consciência objetiva iluminada. Né? São níveis, né, incomensuráveis além da descrição.
Os treinos, né, que eu fiz, né, bem, eu não vou ficar aqui segurando assim, né, mas vocês visualizem aí isso que nós vamos comentar agora. Os treinos que eu fiz, né, do sistema Arica, né, do Oscar Ichazo, vocês dão uma googlada, porque ainda existe até hoje. O Oscar Ichazo, ele faleceu em março do ano passado, mas existe ainda a escola Arica com os diversos treinos que são dados. E esses treinos, eles focalizam, né, a clarificação da escala em que a consciência se encontra, né, na grande maioria da humanidade, que é esse estado de adormecimento. O que significa isso? Nós não sabemos, honestamente, quem nós somos. Então, o que é comum? A gente se identifica com um personagem biográfico, com o nosso corpo. Eu falo, não, eu sou meu nome, eu sou filho do meu pai, da minha mãe, eu sou aquilo que eu faço, eu tenho minha família, eu moro em tal lugar, eu sou um brasileiro, né, eu tenho tantos anos, né, então, nesse nível, que é o nível assim, né, que a nossa cultura, né, como um todo, né, numa escala mundial está, a consciência, ela se identifica, né, com o corpo, com a história de vida, com as memórias, com as experiências, né, que ela tem, né, no sistema de expressão pessoal, com as suas emoções, crenças, né, seus pontos de vista, as suas sensações, né, as suas intuições, mas não é um saber direto, né? Como um saber direto, né? A consciência, né, em si mesma. Então, a consciência nessa escala, né, adormecida, vamos falar assim, quando fala eu, né? Quem que é esse eu? Não falou eu? Oi, tudo bem? Quem está falando comigo? Isso é um personagem, uma máscara, é um papel que nós estamos representando. Isso não é o que nós somos. Então, se nós formos nos observar de uma forma honesta, direta, nada disso, né, define quem nós somos realmente. Nós não somos o quê, né? Ou uma pessoa, né? Eu sou filho de Deus, eu sou filho do meu pai, eu sou engenheiro, né? Eu sou uma pessoa que acredita num futuro melhor. Eu sou eu, minhas circunstâncias, né? Como definido pelo Ortega Gasset, né? E assim vai, né? Aqueles que têm alguma prática, né, meditativa, né, contemplativa, né, ou têm alguma experiência natural de expansão consciencial, a consciência, quando desperta para si mesmo, é um autoesclarecimento, uma luminosidade, e acompanhado para e passo imediatamente de uma grande alegria, né, de uma grande expansividade, que denota um discernimento, um reconhecer-se, desvinculado das experiências, né, diretas sensoriais do corpo, dos pensamentos, que ficam em fluxos de emoções. Então, uma consciência desperta, que é aquele nível, né, aquele terceiro nível de baixo para cima do mapa que eu coloquei atrás, a consciência em si, que não é uma coisa, se reconhece, né, de uma forma direta. Então, se vê que não existe um eu. Nós não somos um eu no sentido. Evidentemente que nós usamos por uma questão de comodidade, como existe uma continuidade de lucidez subjacente a todos os nossos processos biográficos, nós por uma questão de comodidade, assim, né, como existe também uma residência numa corporeidade, numa memória, num nome, nós por um efeito prático nós falamos, estas coisas sou eu. Mas efetivamente nada disso define essa base de consciência, de luminosidade, de desperticidade, que permanece não apenas, né, no nosso estado, né, de vigília, mas está presente também no estado de sono, com sonhos, estados alterados, estados expandidos, né, de consciência, e também sono sem sonhos, né, uma luminosidade profunda. Então, essa lucidez, essa desperticidade, aqueles que têm alguma prática, né, de meditação corretamente executada, cada vez mais existe uma migração da desidentificação da consciência com todas essas estruturas, papéis, né, e experiências, residindo em si mesma entre aspas, porque nós não estamos nos referindo a uma coisa. Evidentemente que a nossa natureza autêntica, ou seja, o si mesmo, está além das palavras, é um mistério em si, né? Então, nós temos, por exemplo, o Ramana Maharishi, né, com aquela investigação direta que ele sugeria, que é o Atma Vichara, né? Aquela pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou meu corpo, não sou minhas memórias, não sou
minhas lembranças, meus desejos, meus traumas, desesperanças, alegrias, minha biografia, nada disso. Nada disso efetivamente, porque são todos conteúdos que estão conectados a um contexto, não tem nada de sólido, que a gente pode falar, não, isso sou eu sempre. Né? A cada momento, né, tudo está se transformando, o nosso corpo, a nossa experiência, as nossas sensações, os nossos desejos, né, o que eu gostava, né, quando era criança, tem muitas coisas que mudou, né, e vice-versa, né, tem coisas, né, que nos interessam numa certa fase de uma biografia mais amadurecida, que nós não tínhamos esse interesse quando nós éramos crianças. Então, essa questão, né, vamos falar agora assim de um crescimento, de uma expansão consciencial. O que nós temos então? Nós temos uma escala, né, definida de uma forma diversa, né, com subníveis em cada uma das tradições, né, cabalísticas, tradições de yoga, uma metafísica, uma mística cristã, que simplesmente coloca, por exemplo, o nível do corpo, o nível da mente e o nível espiritual, por exemplo, né, 3 níveis. Né. Na teosofia nós temos vários, né, subnível. Nós temos um nível de fisicalidade, um nível de vida, um etérico, um nível emocional, um nível do pensamento concreto, um nível de pensamentos abstratos, um nível búdico, um nível átmico ou nirvânico, né, um essencial, e até níveis superiores, níveis monádicos e por assim em diante. E cada um desses níveis, né, representa uma determinada lucidez, uma desperdicidade, uma novas faculdades vão emergindo, e falando nisso, já aproveitando, nós chamamos de evolução sistêmica em qualquer área da vida, falando assim no nosso tema humano. Evoluir é transcender o nível, né, anterior e incluir as faculdades que forem transcendidas, e ao mesmo tempo nessa transcendência existem emergências de novas faculdades, novos conteúdos, né, novas capacidades. E esse processo, né, ele é constante, né, em todo o espectro consciencial, que tem praticamente assim, nós não podemos falar de uma forma concreta, né, que tem um começo, um fim. Né, ele é mais ou menos, né, definido, né, sem muito rigor, né, nas suas fases extremas do espectro. Né. Então vamos falar, assim, por exemplo, na parte física. Né, onde que começa a nossa experiência humana? Né? No nível atômico, subatômico, nível molecular, celular, no nível, né, de organismo, né? Porque nós temos também, se nós formos observar o nosso organismo, ele tem centros ou vontades próprias, né? Eu tenho, por exemplo, a minha barriga, né? Eu tenho apetites, eu tenho a minha sexualidade, o nível da cabeça com uma reflexão, o nível do peito, né? Com a sensibilidade, o coração. O nosso próprio organismo já tem como se fossem subníveis. E a mesma coisa vamos assim ver, né, se nós não observarmos, a nossa alma, as nossas emoções, né, existem um espectro com centros, né, diferentes. E cada um desses subníveis, né, e níveis, ele tem uma expressão, né, sadia, natural, né, que nós entendemos isso, né, em todas as nossas experiências, e também nós temos nossos problemas, nossas dificuldades. Então, quando nós falamos, né, de transcender, né, algum processo, transcender não é a mesma coisa do que negar, reprimir ou tentar fugir. Se nós temos aí uma abordagem amadurecida com relação a todo o nosso processo de vida, o que se requer fazer é reconhecer com honestidade quais são as coisas que estão pegando, o que está acontecendo com o nosso viver, nossas frustrações, nossas alegrias, coisas que nós não queremos verificar. E todo esse material, basicamente, é um material assim, que deve ser abordado do ponto de vista, né, psicológico. Tem muita coisa que se fala assim, de espiritualidade, eu vou meditar, eu vou ter experiências místicas, eu vou conversar com os devas, com os deuses, eu vou expandir a Kundalini, eu vou entrar em reinos de glória e tudo mais. Como se isso, claro que essas experiências existem, e podem acontecer até de uma forma espontânea, em alguns momentos críticos da nossa vida, momentos de desespero, crises de morte e renascimento, existem essas emergências desses conteúdos transpessoais. Só que essas experiências, elas não vão necessariamente resolver, curar problemas, né, que ainda estão pendentes, né, na escala pessoal. Eu tenho problema de saúde, eu posso ter problemas de relacionamento, uma sexualidade com traumas, doenças, uma coisa mais grave, ou crenças, né, de limitação. Esse material, esses processos, devem ser endereçados de uma forma direta, né? Então não adianta a gente querer buscar
experiências, né, místicas, e é possível nós fazermos experiências que geram estados alterados, expandidos de consciência. A consciência se expande, nós temos, né, uma percepção, novos fluxos, a energia começa a circular, mas logo depois a consciência volta de novo naqueles níveis, né, em que o fulcro ainda está vivendo dinâmicas que ainda não estão resolvidas, integradas, né, e não estão com funcionamento normal. Então não adianta a gente ter fantasias com relação a isso. E o que nós vamos fazer então? Basicamente, nós temos que trabalhar os assuntos que nós estamos percebendo no nível que está. Então, por exemplo, no nível da corporeidade. O que nós vamos fazer? Nós temos que cuidar da nossa saúde, nosso condicionamento, como que eu estou respirando, a minha alimentação, o meu estilo de vida, eu estou tendo uma vida saudável, como que está a minha vida social, o meu lazer, o meu período de sono, o meu lado afetivo, como estão minhas relações, as próprias relações intrapsíquicas também. Nós temos muitas sistemas, né, crenças, né? Pessoal, eu não sou ninguém, eu sou um merda, não sei o quê, meus pais falaram, né, que eu nunca vou ser ninguém na vida e tudo mais. Todos esses materiais, eles devem ser endereçados de uma forma psicológica. Nós não precisamos ter vergonha, por exemplo, de buscar uma terapia, uma psicoterapia, uma terapia de scripts, de papel, uma análise junguiana, o que seja. Trabalha com o corpo, né? Nós vamos fazer, né? Tem terapias, né, reichianas, eu posso fazer yoga, tai chi, né? Eu vou trabalhar as energias sutis, etéricas. Então, quando nós falamos, né, de expandir, né, a consciência, aquela coisa do holos, do rio totalidade, várias vezes, né, nós já comentamos. A questão, né, da cura tem a ver, né, com uma reintegração, uma totalidade. Totalidade de quê? De partes da própria psique que ficou fragmentada, se perdeu pelo meio do caminho, nós temos que recuperar. E eu posso ter traumas lá na minha infância, e todos nós temos, né? A gente não precisa ter vergonha com relação a isso, né? Recuperar esses conteúdos, né? Reconhecer, reintegrar no nosso conteúdo da consciência, aí sim existe a possibilidade da consciência naturalmente migrar para níveis, né, de integração superiores, novas possibilidades na nossa linha de vida. Aquele mapa que eu mostrei, então, por exemplo, né, é um sistema, né, um caminho, um objetivo, para se processar todos esses conteúdos, né, naquelas 9 subfaixas, né, da consciência em escala de identificação, clarificando todos esses níveis. E o nível concomitante da consciência clarificada vai emergindo naturalmente como uma desperticidade, uma escala, né, de consciência já desperta para consigo mesmo, até chegar a níveis de iluminação radical, sem fantasias. E eu também não estou negando a possibilidade de nós temos, por exemplo, uma via mística, uma evolução, né, dentro de uma religião tradicional. É possível também, né, se a pessoa fizer, né, de uma forma séria. Né? O judaísmo, o cristianismo, o hinduísmo, a pessoa pode fazer alguma yoga. Né? E agora uma outra coisa também que acaba sendo problemática é nós ficarmos fazendo coquetel, uma mistura, né, ao Léo, né? Experimenta um pouco disso, um pranayama aqui, depois pega um pouco de cabala, mistura com uma pagelança e vai fazendo. Isso daqui vai dando experiências, mas no final, como a gente não tem uma estrutura de referência universal ampla, o que vai gerar acaba gerando mais confusões, né? Então a gente fica sem um mapa, né? A gente quer explorar um território, as tradições espirituais, contemplativas, religiosas, místicas, todas elas têm um mapa, né, para nós sabermos, né, em que território nós estamos explorando, em que nível nós estamos, em que processo, e sem fantasias também, reconhecer de uma forma direta isso. Agora, então, para responder de uma forma, né, concreta a pergunta do Leonardo, existe a possibilidade, né, de uma estabilização em níveis, né, sêniores de integração, quando os níveis júniores, né, foram assimilados, desenvolvidos de uma forma satisfatória e curando as diversas dinâmicas, né, que ficaram, né, reprimidas, dissociadas, né, ou com traumas. Né? Então nós temos que buscar um autoconhecimento, uma cura profunda. E nós não vamos resolver todas as questões, né, da existência, né, que transcende muito a nossa própria encarnação biográfica, com idealismos, fantasias e ansiedades. Então é necessário, né, reconhecer esse processo, fazer algumas escolhas e práticas, né, e aproveitar bem a nossa história de vida, até nós chegarmos
a níveis, né, superiores de consciência. E também um outro ponto importante, de uma forma direta, consciência não é a mesma coisa do que sistemas de crença. Sistemas de crença, né, são referências, né, que quando são identificadas, né, sem uma experiência direta, vão criando ilusões e imaginações. Não adianta, você acredita em quê? Né? Que diferença faz do ponto de vista do conhecimento objetivo? O conhecimento objetivo, a expansão objetiva da consciência tem a ver com experiência direta, uma expansão direta, novos níveis de realidade que se desvelam diretamente ao olho da consciência desperta. E não historinhas, crenças, narrativas. Né? Então, nós temos que fazer uma distinção radical, ou seja, baseado nas origens, nas raízes, entre ideologia, sistemas de crença, paradigmas, hipóteses e experiência direta. Então, vamos usar algum mapa de alguma tradição que vai nos propor uma série de experiências, apresentar um certo mapa, o paradigma, o modelo de realidade. Aí nós vamos fazer experiências diretas, a partir das práticas dessas tradições contemplativas, um trabalho de psicologia, e então termos as experiências diretas, expansões de consciência. Aí tem um processo, né, de retroalimentação. Tem muitas coisas que vão ser deixadas para trás, ou seja, é necessário revisitar os níveis, né, júniores com seus assuntos, até clarificar o movimento natural da vida e da consciência em direção a mais luz, mais crescimento, né? Isso produz uma alegria, né? A própria criança, né, conforme ela vai crescendo, explorando o mundo para lá e para cá, ela vai se desenvolvendo de uma forma natural também, né? Sem grandes limitações por crenças também, né? Geralmente as nossas crenças muito mais atrapalham e limitam do que efetivamente ajudam, né? E vamos deixar aberto essa questão da ontologia, né, do ser, quem realmente nós somos, né? Não vamos confundir o nosso sistema, né, de manifestação pessoal biográfico com quem nós somos, né? Então vamos manter esse Atma Vichara, essa questão aberta. Então, para não ficar muito cansativo, eu estou vendo que já passou mais de 20 minutos, eu vou fechar um pouco essa nossa conversa inicial, e nós vamos retomar em outras oportunidades com um pouco mais de granularidade e filigrana, viu? Fique bem, pessoal. Valeu pela paciência aí. Até uma próxima. Tudo de bom para vocês.